nós estamos hoje discutindo qual é o papel do Estado brasileiro para a nossa sociedade. É um momento de reflexão nacional, né? E quando nós criamos a Frente Servir Brasil, que é a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, nós percebíamos ali em 2019 a absoluta falta de mobilização dos servidores. Nós estávamos lutando contra a reforma da Previdência e nós não tínhamos apoio nenhum, porque a sociedade estava desmobilizada. O novo governo ainda estava em lua de mel com a população. E apesar da gente ter tido algumas conquistas na reforma previdenciária, por exemplo, foi a Servir Brasil quem fez a emenda que retirou o modelo de capitalização que o ministro Paulo Guedes queria implantar no Brasil e que levou o Chile à falência previdenciária, não é? Apesar dessas vitórias, nós fomos atropelados pela reforma administrativa, Gilberto. Fomos pela reforma previdenciária, né? Então, de lá para cá, muita coisa mudou e eu vejo que os servidores ficaram mais atentos. Os servidores perceberam o que aconteceu agora, quando muitos perderam seus familiares na pandemia, alguns servidores faleceram, os familiares perceberam que não tinham os mesmos direitos que antes, sentiram, anos depois, meses depois, os efeitos da reforma previdenciária. E a Frente Servir Brasil, ela busca esclarecer aos servidores o que está acontecendo. Porque muitas vezes o servidor público não se mobiliza. Nós vivemos uma guerra nas redes sociais e ninguém se mexe. Nós temos hoje um governo extremamente ativo nas plataformas de internet, com uma militância aguerrida, que o defende a qualquer custo, né? E os servidores ainda não acordaram para esse novo momento da política nacional em que o debate se faz nas plataformas e que as pessoas precisam ir para as redes, precisam se pronunciar, precisam apoiar os parlamentares, os sindicatos, gerando para eles engajamento no Instagram, no Twitter, no Facebook, para que o algoritmo entenda que a mensagem que o Condicef passa, que a pública passa é uma mensagem importante, comece a divulgar isso. Nós temos a missão de ensinar os servidores a transitarem nesse novo mundo. O sindicalismo dos anos 90 morreu, acabou. Aquele sindicalismo não funciona mais. É isso que a Servir Brasil está tentando mostrar para os servidores públicos. A nossa Frente em Defesa do Serviço Público quer mostrar que nesse século XXI a forma de agir é outra. A mobilização é outra. O carro de som ainda é importante, mas ele perdeu importância em relação ao que ele era nos anos 90. Se você não gerar engajamento nas redes sociais, você não é ninguém na sociedade. Você não atinge ninguém. Então a Servir Brasil ela tem buscado mudar a cabeça da representação do serviço público no Brasil, porque é uma cabeça extremamente despreparada para o momento histórico que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, Humberto, uma disputa de narrativas. Nós estamos disputando quem vai contar a história para a população com o governo. O governo conta uma história e nós contamos outra. É isso que a Servir Brasil está tentando fazer. E aí eu vou passar ponto a ponto com vocês nessa minha explanação, para que a gente possa entender quais são os pontos de atuação da Frente Servir Brasil e para que a gente possa entender como a Servir Brasil age. Agora eu já quero deixar aqui para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, as redes sociais da Servir Brasil, né? Você, para acompanhar o nosso trabalho, pode seguir @Servir Brasil. @Servir Brasil. Essa é a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Essas são as redes. E aí depois eu vou pedir para o Sérgio Lerrer, que está aqui nos nossos bastidores, para colocar para vocês o nosso WhatsApp, que é o 61 98194
4521. Depois ele põe... já colocaram aqui, a gente é eficiente, né? Estamos nessa luta para mudar a nossa mentalidade sobre como agir, como enfrentar a narrativa do governo, como vencer a disputa política, né? Bem, primeira coisa, o Vandeci falou sobre isso, mas o Gilberto aprofundou mais no assunto da PEC emergencial, que eu já vou matar esse assunto aqui. Qual foi nossa estratégia, Gilberto? Nossa estratégia sobre a PEC emergencial foi jogá-la para frente, para o governo perder a credibilidade. Porque se é uma PEC emergencial, já devia ter sido votada, né? E a gente provou que ela não é emergencial coisa nenhuma. Então nós colocamos o pé no freio e falamos, isso aqui não vai para frente, isso aqui não vai ser votado. Nossos vice-presidentes lá no Senado, a Frente Servir Brasil tem por vice-presidentes 2 senadores, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, e o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. Eles entraram no circuito ali para evitar que essa frente, aliás, que a PEC emergencial avançasse. Então, esse é o primeiro ponto. PEC emergencial esse ano não se discute, foi jogada para o ano que vem, e nós vamos lutar bravamente para impedir esse corte na jornada e no salário dos servidores, um corte de 25%, não faz sentido nenhum, gera contração econômica, é um erro estratégico, é um erro político, e é um erro no momento em que o Brasil precisa de mais serviços públicos para a sua população. Bem, e aí eu avanço nesse assunto falando sobre a reforma tributária. A Frente Servir Brasil defende uma reforma tributária, entende que essa é a principal reforma que o país precisa fazer, e que essa reforma tributária ela deve desonerar o consumo, ela deve diminuir a tributação sobre o consumo, ela deve criar novas faixas de renda para criar tributação sobre a renda, né? E ela deve diminuir o impacto que ela tem sobre os pobres e sobre a classe média. O servidor público que ganha mais salário paga 27% de imposto. É muito alto isso. Então, quem ganha até 40 salários mínimos no Brasil está sendo punido. É o pobre e a classe média, né? Mas quem ganha acima de 70 salários, ele não tem taxação sobre lucros e dividendos, por exemplo, né? E aí a gente tem um sistema injusto, porque você paga imposto sobre o arroz, sobre o feijão, sobre o açúcar, é um imposto sobre o consumo, um imposto absolutamente incorreto, antiquado, né? Ultrapassado. E aí você libera as classes mais altas do pagamento de tributos. Então, a reforma tributária estava sendo discutida no final de 2019 e ela estava ganhando a opinião pública. Pela primeira vez nas ruas, a gente ouvia falar que o nosso carro popular paga IPVA. Mas o helicóptero do milionário, do magnata de São Paulo, não paga nenhum tipo de tributação desse sentido, né? A lancha, o iate, não pagam essa tributação. Pela primeira vez, as pessoas comuns estavam falando isso na rua, Humberto. Aí a gente começou a ouvir falar que era preciso taxar lucros e dividendos. Quando alguns políticos vieram dizer que isso era ruim para o país, nós fomos lá e contra-argumentamos, nós dizemos, tem que taxar sim, porque dentre as nações da OCDE, somente o Brasil e a Estônia não taxam os lucros e os dividendos. Está errado. Então nós temos no Brasil um sistema tributário que, além de complexo, pune a classe média e os pobres. E os servidores são punidos pelo nosso sistema tributário. Agora, acontece que assim que a gente começou a ouvir esses assuntos na rua, assim que taxação de lucros e dividendos começou a ganhar a boca das pessoas comuns, não é? Certas classes, certos grupos de poder, grupos de influência, sacaram da cartola a reforma administrativa,
colocaram a reforma administrativa para concorrer com a reforma tributária, para ofuscar o debate sobre a reforma tributária. Eles sabiam que uma parte da sociedade brasileira que poderia discutir com qualidade a reforma tributária eram servidores públicos. Então, eles jogam a reforma administrativa para tirar a atenção dos servidores públicos da reforma que realmente é importante. Uma reforma tributária que redistribua a carga tributária do Brasil. A carga tributária do Brasil não precisa nem aumentar, nem diminuir. Ela precisa ser redistribuída, né? Então, a reforma administrativa começou a ser discutida no momento em que a reforma tributária ganhava o debate na sociedade. E foi justamente para ofuscar o debate sobre a reforma tributária que nós tivemos a reforma administrativa. Bem, agora vamos falar sobre esse ponto principal para nós, que é a reforma administrativa. Essa reforma administrativa, ela veio para o Congresso Nacional veio picada, né? Ela veio fatiada. A PEC emergencial, por exemplo, é parte da reforma administrativa, mas o principal texto que fala de reforma administrativa é a chamada PEC 32. E aí, sobre essa PEC 32, a primeira coisa que eu digo, Vandeci, é que ela é imensa, né? Ela altera 27 trechos da Constituição. Ela introduz 87 novos trechos da Constituição, sendo 4 artigos inteiros. 4 novos artigos. E é uma emenda tão forte que ela visa romper, abalar a coluna vertebral da Constituição de 88 no que tange ao serviço público. A administração pública está sendo virada de cabeça para baixo pela PEC 32. Ela é uma PEC eivada de preconceito em relação ao funcionalismo. Ela é uma PEC realmente feita por esse governo, que nunca disfarçou a sua ojeriza aos servidores públicos. Eles tratam os servidores públicos como adversários, né? E é importante frisar que a reforma administrativa ela não é baseada em dados. Nós entramos com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, né, para que a reforma, para que os dados sobre a reforma administrativa fossem expostos. Porque, ora o Paulo Guedes diz que ela vai gerar uma economia de 300 bilhões de reais, ora ele diz que vai ser uma economia de 800 bilhões de reais. De 300 para 800 há uma diferença muito grande, isso demonstra a falta de relatórios, né? Então a reforma administrativa não é baseada em dados, ela é baseada em dogmas, né? Tá ali o Carlos Noronha falando que a gente devia taxar as grandes fortunas, a Frente Servir Brasil ainda não fechou assunto sobre isso, mas nós já fechamos a certeza de que a gente tem que taxar lucros e dividendos, porque isso está comprovado em todos os países, exceto Brasil e Estônia, que dá certo. Brasil e Estônia são os únicos países que não fazem isso. Já as fortunas, a gente ainda está discutindo com outros parlamentares da frente, enfim, é um debate que ainda está acontecendo. Mas lucros e dividendos, sem dúvida alguma, tem que ser taxados. Bem, então, uma reforma que é baseada em dogmas, né? E aí, a gente percebe que ela afeta a coluna vertebral do serviço público, Humberto, justamente porque quando a gente fez a Constituição de 88, o Constituinte ele fez uma longa reflexão. A Constituição de 88 é uma Constituição da redemocratização do país, é uma Constituição que apontava o rumo do Brasil. O Brasil deveria ser, por ordem da Constituição, um país provedor de bem-estar social, né? E aí os constituintes, eles entenderam que o Brasil tinha um problema histórico muito enraizado, um problema estrutural na sua formação histórica, que era o patrimonialismo, uma confusão entre a esfera pública e a esfera privada. A Constituição de 88, ela identificou esse defeito estrutural do país,
os constituintes, muitos deles pessoas cultas, né, de grande... pessoas que estudavam o Brasil, muitos deles, né? Eles deram ouvidos a grandes pensadores como Sérgio Buarque de Holanda, né? O Raimundo Faoro, o Vitor Nunes Leal. Então, a nossa Constituição de 88, ela traz os insumos de grandes obras, né? Como Coronelismo, Inchado e Voto, Raízes do Brasil, Os Donos do Poder. E, portanto, a Constituição, ao compreender essa estrutura de poder no Brasil, ela falou: o nosso principal problema, nossa principal doença é o patrimonialismo. E, então, ao diagnosticar que o patrimonialismo era a nossa grande doença, a Constituição de 88 recomendou, receitou um remédio contra o patrimonialismo. E aí, Humberto, o remédio receitado pela Constituição foi a estabilidade do servidor público. A estabilidade do servidor público foi criada para que os servidores pudessem ter autonomia técnica em relação às decisões político-partidárias e às pressões eleitorais. É para isso que o servidor tem estabilidade. A estabilidade é, portanto, o remédio prescrito pela Constituição contra o patrimonialismo. É isso que é a estabilidade. E aí, a PEC 32, ela abala as estruturas do serviço público brasileiro, principalmente a questionar a estabilidade dos nossos servidores, né? Ela identifica na estabilidade a causa do mau serviço público, mas não tem base nenhuma para isso, Vandeci. Nenhuma base. A PEC 32, ela não entende que as pesquisas mostram, todos os estudos mostram que o mau serviço público está concentrado justamente naqueles municípios onde não existe vínculo concreto, estável do servidor com o serviço público. A PEC acredita que a má prestação de serviço público é causada pela estabilidade. O que demonstra que a PEC não tem base em dados, não tem base em estudos, porque os estudos mostram o contrário. Aquelas prefeituras onde a professora é indicada política do vereador, a diretora é indicada pelo prefeito, o médico-chefe do postinho de saúde é indicação política, essas prefeituras são as que prestam o pior serviço público. Onde você tem servidores estáveis, com vínculo concreto, você tem a melhor prestação de serviço público, e todos os estudos sobre serviço público no Brasil mostram isso. Então, justamente, a gente entende na Frente Servir Brasil que a estabilidade é inegociável, porque ela não é um privilégio do servidor. Ela é uma prerrogativa do servidor. Ela não é um benefício para o servidor. Ela é uma garantia democrática para a população. Estabilidade é inegociável. Nós temos que encher a rede com essa hashtag. Estabilidade é inegociável. Porque toda vez que a gente fala com o governo, com o Ministério da Economia, já tive muitas altercações, até às vezes acima do tom, com o ministro Paulo Guedes, nós fizemos questão de demonstrar por que a gente entende que a estabilidade é importante. Alguns dizem, mas o Brasil é que tem estabilidade para todos os servidores, outros países não têm. Mas é lógico, o Brasil é o país que tem como elemento constitutivo da sua formação política e histórica o patrimonialismo, a confusão entre a esfera pública e a esfera privada. Por isso que no Brasil nós temos que ter estabilidade, né? Bem, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, Humberto, não tem medo da avaliação. A gente entende que estabilidade é constitucional e que a Constituição determinou que houvesse uma avaliação do serviço público, né?
Haveria uma avaliação de desempenho, digamos assim, né? Nós não temos medo dessa avaliação. A Frente Servir Brasil entende que o servidor brasileiro tem alta qualidade, especialmente no governo federal, é muito, muito comum. Nos estados, a qualidade dos servidores está aumentando muito. Os servidores têm mais mestrado que os cidadãos que não são servidores, têm mais doutorado, têm mais pós-graduações, têm grande qualificação, ou seja, a avaliação não é o problema. Agora, a Frente Servir Brasil quer participar da construção do texto. Por quê? Porque o servidor brasileiro não tem medo de avaliação, mas também não aceita perseguição. Então, nós não queremos uma avaliação do serviço público, Humberto, que permita subjetividades, perseguições políticas. Então, nós queremos participar da escrita desse texto. Nós não vamos deixar que os outros escrevam um texto para regulamentar a avaliação dos servidores, como manda a Constituição. A gente obedece à Constituição, Constituição não se discute, Constituição se obedece, né? Mas nós queremos participar da construção desse texto de regulamentação e nós temos propostas construídas sobre a avaliação de desempenho dos servidores. Bem, essa PEC 32, ela traz alguns problemas essenciais. E todo servidor público brasileiro tem que saber na ponta da língua quais são os problemas da PEC 32. Porque quando você vai debater com um defensor do governo, ele tem todos os argumentos na ponta da língua, mesmo que esses argumentos sejam baseados em áudios do WhatsApp e em fake news. Então, nós estamos numa disputa de narrativa muito séria, Humberto. Muito séria. Não dá para a gente ter servidores despreparados para o debate público, despreparados para as redes sociais, despreparados para o jantar de família. Se o servidor não conseguir convencer com argumentos, nem mesmo o seu familiar, nós estamos perdidos. O servidor tem que ir para o debate, né? Tem que disputar a opinião da população brasileira. E aí nós temos alguns problemas. O primeiro problema eu já expliquei, é o fim da estabilidade. A PEC desconsidera o fato de que onde o servidor tem estabilidade, você tem um serviço público melhor. A PEC desconsidera esse fato. E ela, então, ataca a estabilidade dos servidores públicos brasileiros como se isso fosse o motivo para qualquer eventual má prestação de serviço público. Ela desconsidera que o mau serviço público está justamente no município onde o prefeito se mete em tudo, onde o vereador indica todo mundo. É aí que está o mau serviço público, não é? Bem, e aí nós temos o segundo defeito dessa PEC. Ela propõe a extinção do regime jurídico único e a criação de novas e mais vulneráveis formas de contratação. Ela tira o regime jurídico único, ela estabelece a contratação por prazo indeterminado, contratação por prazo determinado, estabelece o vínculo de experiência, e não dá para aceitar isso, porque o regime jurídico único foi uma conquista brasileira. O Vandeci, antes você passava num concurso numa universidade federal, você chegava na secretaria do curso acadêmico, tinha professores com 5 vínculos diferentes, disputando espaço com salários diferentes. O regime jurídico único é um gesto de civilização desse país, né? E aí a PEC 32, ela não diz qual é o percentual da força de trabalho, percentual de servidores públicos que vão ser contratados de maneira vulnerável por esses vínculos que não prescrevem a estabilidade. Isso está errado. Então, a extinção do regime jurídico único e a criação de outras formas de vínculo entre os servidores e o Estado é inaceitável. Ainda mais que, com a atual legislação, 1/3 da força de trabalho do Estado brasileiro já é terceirizada. Então, esse é um problema muito sério.
O terceiro problema é que essa PEC 32, Gilberto, ela propõe que se ascenda ao nível de princípio constitucional chamado princípio da subsidiariedade. Ela bota a subsidiariedade como um princípio da Constituição. Agora, esse princípio é a permissão para terceirização quase irrestrita. Ele permite que se façam parcerias do Estado com a iniciativa privada para a implementação do serviço público de maneira muito aberta, muito sem limites, né? O princípio da subsidiariedade tem uma carga ideológica muito profunda. A primeira vez que esse princípio foi escrito numa lei foi na Carta de Lavoro de Benito Mussolini, o Duce, o ditador italiano fascista, né? Esse princípio diz que o Estado deve agir em complementação à iniciativa privada em todos os aspectos. É um princípio que visa desmontar o estado de bem-estar social. Então é um outro problema dessa PEC 32 que a gente não pode aceitar. Bem, aí nós temos aí a criação do vínculo de experiência, que nós já vimos que é uma impossibilidade jurídica, né? É muito difícil, você vai ter delegado de segunda categoria, você vai ter policial federal ou professor estagiário recebendo o mesmo que um servidor efetivo, quer dizer, isso está muito mal explicado, né? E aí tem um outro defeito dessa PEC, Humberto, que é a autorização para que o Poder Executivo extingua órgãos e cargos por meio de decreto. Não dá para aceitar isso. Imagine todos os prefeitos, todos os governadores, o presidente da República podendo criar e extinguir esses órgãos, esses cargos por decreto. Não tem jeito. O texto diz que quer modernizar o país, mas está dando ao presidente, ao governador, ao prefeito, poderes imperiais, poderes absolutistas, né? Não dá para aceitar. Imagina, né, a fragilização dos cargos, a fragilização das instituições diante de um poder como esse. O ex-presidente Michel Temer extinguiu quase 61 mil cargos, né? Extinguiu aí 7.200 cargos de datilografia. Ou seja, o presidente já tem poder para fazer essa extinção quando o Estado não usar mais esses cargos. A gente não precisa aumentar esse poder. Agora eu pergunto para vocês, imagina se hoje essa regra de que o presidente pudesse extinguir cargos e órgãos por meio de decreto estivesse valendo. O que nós estaríamos passando hoje? Será que o IBAMA estaria de pé? Será que o INPE, que denunciou o aumento de 593% das queimadas no Pantanal, estaria em pé? Será? Será que as universidades, como a Fundação UNB, Universidade de Brasília, né, que é uma fundação, uma autarquia, né, estaria em pé diante da guerra que foi a gestão do antiministro Abraham Weintraub na educação? Será? Né? Essa proposta de reforma, ela quer um Estado com um corpo desossado. É um Estado sem musculatura para agir. Um Estado sem capacidade de intervenção. Você vê, o Guedes pediu para juntar 4 ministérios ali, né? Foi o Trabalho, o Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Ministério da Fazenda e o Planejamento, né? Para formar o chamado Ministério da Economia. Essa junção provocou o quê? Criou um paquiderme que não funciona, que ninguém sabe a quem recorrer, a quem perguntar, ninguém sabe qual é a função de quem, não é? E não gerou economia de 1 centavo aos cofres públicos. Então é um tipo de mentalidade que é contraproducente, né? Bem, e se a gente observar, essas pessoas que estão defendendo a reforma administrativa, elas se baseiam muito nos Estados Unidos, elas têm essa visão idílica dos Estados Unidos, como se fossem um exemplo a ser seguido, e eu reconheço muitas qualidades norte-americanas, mas, né, nos Estados Unidos, no primeiro ano de mandato, o presidente Trump propôs a unificação entre o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho.
E aí criaram um grupo de trabalho para analisar a proposta do Trump. E esse grupo de trabalho, ainda agora, o Trump está encerrando o mandato no dia 20 de janeiro, não autorizou a junção. Sabe por quê? Porque o Estado não pertence ao presidente da República. O Estado não pertence ao governador, ao prefeito. O Estado é uma estrutura sólida, com esqueleto, com musculatura, que independente de governos, ele mantém a sua forma. É por isso que o servidor tem estabilidade. Porque os governos, os políticos passam e o servidor permanece, a política pública permanece, não é? Bem, então, esses são os defeitos essenciais dessa PEC 32, né? Eu quero passar adiante agora, vocês podem me interromper aí, meus debatedores, que eu estou aqui nesse monólogo, né? Mas eu vou passando adiante, se quiserem falar, fazer algum comentário, fiquem à vontade. E aí me diga o tempo também, porque eu sou professor, gente, professor, quando pega a palavra, viu, Humberto, fala até não para mais. Oi? Jornalista também. Jornalista e professor, Jornalista e amigo, também. juntou. Jornalista também. Bem, Humberto, Pois é. não precisava de uma PEC para a gente fazer os ajustes necessários. Você vê, você tem a emenda constitucional 19, de avaliação de desempenho, que é lá da época do Fernando Henrique Cardoso, era de 98. Já tem o PLP 248, está há 20 anos para ser analisado e a gente ainda não foi definir isso como manda a Constituição, né? Já podíamos resolver esse assunto, fazer uma avaliação correta, justa, sem subjetividade e sem perseguição política. Mas a gente quer participar, né? A gente já podia ter votado a emenda constitucional 41, que define o teto salarial, para que ninguém passe do teto, né? Seria bom, né? A gente podia ter votado o fim dos penduricários, o deputado Rubens Bueno já apresentou um parecer pela aprovação. Então, tem um monte de coisas que podem ser feitas sem destruir o serviço público, Humberto, porque essa reforma quer uma destruição do serviço